O episódio envolvendo o Tribunal do Júri acerca da lamentável tragédia ocorrida naquilo que ficou conhecendo como episódio da Boate Kiss merece algum comentário. Evidentemente que todo comentário que aqui for desenvolvido, em hipótese alguma, quer se sobrepor à dor das vítimas e das famílias. Não é isso que se discute aqui, mesmo porque não cabe ao direito penal discutir a dor das vítimas. Portanto, é uma análise dogmática, respeitosa, evidentemente, porém dentro de uma dogmática penal. Ora, nós temos que considerar que o dolo eventual ele tem uma base culposa. O dolo eventual também se estrutura em modalidades de imprudência, imperícia e negligência. O dolo eventual tem uma base no delito culposo. Só que, enquanto o delito culposo ocorre dentro de um cotidiano lícito, dentro de uma atividade lícita, o dolo eventual ele ocorre dentro de uma atividade ilícita. Então, o dolo eventual é um crime culposo perpetrado, praticado, dentro de uma atividade ilícita. Por isso que quem está com pressa e não observa o cruzamento e se envolve no acidente, responde por crime culposo. Quem está batendo um pega e se envolve no acidente, responde por dolo eventual. Todos os dois têm uma base culposa, só que um está dentro de uma atitude, de uma atividade, de uma ação lícita, e o outro não. Um médico que não se ocupa de todas as cautelas para uma cirurgia, ele responde por um crime culposo, por imperícia. Aquele que se finge de médico numa cidade do interior, se faz passar por médico, ele responde por dolo eventual, naquilo que ele ocasionar, porque ele está numa atividade ilícita. Quem promove uma casa de lutas clandestinas, mediante apostas, e ali dentro ocorre morte, responde por dolo eventual, porque está dentro de uma atividade ilícita. Ora, dentro dessa introdução, resta claro que o episódio da Boate Kiss ocorreu dentro da modalidade culposa. Aquilo foi crime culposo, uma atividade lícita de boate que não obedeceu às cautelas necessárias, e é exatamente nessa não obediência de cautelas necessárias que vai gerar a modalidade do crime culposo. O que ocorreu ali foi uma grosseira tortura da dogmática penal, atendendo aos clamores midiáticos de vingança, uma mistura ali que envolveu todo tipo de pressão do poder punitivo, em razão muito mais das vítimas, e isso acabou gerando a construção de um pseudo-dolo eventual, por absurdo. Então foram mais de 200 vítimas a título de dolo, do dolo eventual, e o maior absurdo
mais de 600 vítimas a título de tentativa de homicídio. Absurdo esse que se configura na constatação de que dolo eventual, por ter uma base de crime culposo, não admite tentativa, não existe tentativa em dolo eventual, e, no entanto, foi atribuído aos autores mais de 200 homicídios e mais de 600 tentativas de homicídio. Os dois sócios, um cantor, o infeliz do cantor e um auxiliar da banda, vejam, isso é coisa de idade média. É inadmissível que nós, em pleno século XXI, com o avanço da nossa dogmática, ainda tenhamos que nos submeter a esse tipo de equívoco jurídico, a nos submeter a uma pressão do poder punitivo em função de vítimas. É exatamente essa pressão que desaparece nos delitos ambientais, em grandes proporções. Por quê? São vítimas diferentes. Então, ali nada se fala em dolo eventual. Não tem um exercício dogmático para se chegar a um crime doloso ali. Nem se fala em dolo eventual nas tragédias dentro dos hospitais, em que pessoas morrem constantemente. Não se fala em dolo eventual ali. Não se fala em dolo eventual dentro dos presídios, em que pessoas são deixadas a práticas de tortura e que, evidentemente, geram catástrofes internas ali. E ainda, não se fala em dolo eventual nos crimes perpetrados por igrejas que atuam na subtração de bens de incautos. E, mais evidente que tudo, não se fala em dolo eventual nas 620 mil mortes pela pandemia. Ou seja, quando é necessário discutir o dolo eventual e quando ele reúne todos os seus elementos, se faz vista grossa. Se dá a tais delitos uma aparência de crime culposo ou mesmo uma questão atípica. Não vamos encontrar esse clamor, essa dor das vítimas na tragédia do Jacarezinho, na tragédia do Salgueiro, naquilo que aconteceu em Varginha. Ou seja, a ideia do dolo eventual parece que é um instrumento de utilidade adequada. É um instrumento que separa as pessoas, separa as vítimas, separa os autores e, dependendo de quem está sendo analisado, haverá dolo eventual ou haverá crime culposo. Isso, para nós juristas, é inaceitável. Nós precisamos de uma segurança jurídica. Então, quando se fala num júri que teve de tudo, teve juiz falando de rock and roll, teve face to face com autor e vítima, teve carta psicografada, enfim, teve de tudo, coisa que lembra a Idade Média, em se discutindo ali dolo eventual, em querer se atribuir àqueles autores um mínimo de vontade de querer matar mais de 200 pessoas, ou de tentar matar mais de 600 pessoas, isso aí a dogmática penal racional não pode aceitar. É um momento fundamental de se discutir isso. O direito penal não pode se preocupar com a dor das vítimas, mesmo porque tem milhares, tem milhões de vítimas aí sentindo dores profundas, sem que jamais o poder punitivo tenha se voltado para ouvir estas dores.
Significa, então, que nós, juristas, devemos olhar o episódio da Boate Kiss e aquele tribunal com assombro, com perplexidade, e esperando que ainda haja algum remédio para que a dogmática seja devidamente aplicada. Porque, afinal, se nós entendemos que o crime culposo tem uma pena insuficiente, é muito simples que o legislador aumente a pena. Pronto. Refaz a lei, aumenta a pena do crime culposo e pronto. Não há necessidade de fazer exercícios, verdadeiras torturas com a dogmática para transformar um crime culposo em dolo eventual.